Graça e paz, meus irmãos. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Hoje eu tenho a responsabilidade e tenho o privilégio de estar trazendo o ensinamento da aula, de catecúmenos. Estou trazendo ensinamento para a instrução de batismo, para a preparação de batismo, para os novos convertidos. E eu quero ler um texto aqui que me chamou a atenção e eu quero compartilhar com os irmãos. Um texto muito glorioso, que se encontra em Romanos capítulo 11, versículo 33, que diz assim a palavra do Senhor: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e o quão inescrutáveis os teus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro lhe deu a ele para que lhe venha a restituir? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu me curvo, Senhor Deus, perante a Tua palavra nesta noite. Me curvo, ó Deus, perante o Senhor neste momento para engrandecê-la a Ti, para pedir ao Senhor Deus perdão pelos nossos atos, nossas fraquezas, perdão pelos nossos pecados, pelas nossas atitudes, por aquilo, ó Deus, que temos feito, por aquilo que temos falado, por aquilo que temos ouvido, por aquilo, ó Deus, que temos agido ou pensado, Senhor. Perdoe, porque nós somos, ó Deus, necessitados, ó Deus, do Teu perdão, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, porque nós precisamos servir ao Senhor, mesmo, ó Deus, com as nossas pequenas forças. Nós estamos se esforçando, entendendo que só o Senhor tem o poder, ó Deus, de realizar e fazer, ó Deus, coisas grandes na vida daqueles que creem no Senhor. Por isso, amado Pai, cada irmão e cada irmã, cada vida, Senhor, que vai assistir, Senhor, esse vídeo, ele possa, Senhor Deus, ser abençoado junto com a sua família. Eu te peço, Pai, no nome de Jesus Cristo, para a glória do seu nome, para louvor da sua glória, Deus, eu te peço, Pai. Amém, Jesus. Louvado seja Deus. Lendo esse texto, meus irmãos, eu confesso que me trouxe um temor, falando sobre a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Louvado seja Deus. Tudo dele, tudo para ele e tudo em torno dele. Tudo foi ele que fez e tudo ele fará. Ele sempre será o Senhor. Louvado seja Deus. Eu quero, neste momento, colocar um tema nessa aula. E o tema dessa lição é ai de mim. Daí eu quero compartilhar com os irmãos. Perdão, queridos. A gente fica falando e a garganta começa a ficar raspando. No livro do profeta Isaías, no capítulo 6, eu quero compartilhar com os irmãos algo que aconteceu na vida do profeta Isaías, que isso sirva de lição, de exemplo para a minha vida e para a sua. Que nunca seja necessário sofrermos danos, termos prejuízos, passar por um processo, perder a base, perder a sua estrutura,
para entender os planos e a vontade de Deus. Aqui no livro do profeta Isaías, no capítulo 6, nós vamos ver aqui, no versículo 1 diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Foi necessário o rei Uzias morrer para que o profeta Isaías pudesse ver o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono. Foi necessário Isaías passar por esse processo, sofrer um danos por não compreender. É que o profeta Isaías era daqueles tipo de pessoas, de crentes, que dizia: ai de ti. O profeta Isaías diz os relatos que o profeta Isaías dizia: ai do Egito, ai da Babilônia, ai de Israel. Então o profeta era esse tipo de pessoas. E a Bíblia diz que quando ele passa por esse processo e sofre esse dano, aí ele começa a ver Deus. No versículo 2 diz: o serafim estava por cima dele, por cima de Deus. Não que era maior do que Deus, não que fosse maiores do que Deus, nada disso. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto e com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 4, versículo 8, que eles ficam clamando: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E aqui no versículo 3 diz: e clamavam um para os outros, dizendo: santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Quer dizer, para Isaías ver isso, foi necessário ele passar por um processo, sofrer danos na sua vida. Foi necessário, talvez, Isaías tivesse o rei Uzias como base da sua vida. Talvez ele tivesse o profeta tivesse o rei Uzias como uma estrutura na sua vida. Ele pudesse confiar no rei. E aí, depois da morte, ele começa a entender e ver a visão que ele viu Deus assentado sobre o sublime trono. No versículo 4, a Bíblia diz que as bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. A base do limiar, os batentes da porta, a estrutura da porta, as ombrais da porta começou a se mover, começou a tremer como se fosse terremotos, ao ouvir a voz que clamava: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Quando isso aconteceu, os batentes da porta, as ombrais da porta começou a se mover. E a Bíblia diz que eles clamavam e a casa se encheu de fumaça. Lembra quando eu disse para os irmãos do profeta Isaías que dizia: ai do Egito, ai da Babilônia, ai de Israel. Olha o que diz aqui na palavra do capítulo 5. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Foi necessário passar por esse processo para entender o quanto Deus é grande e poderoso. Foi necessário passar por isso. Sofrer danos para ver Deus, para compreender Deus. Não é que Deus falou com o profeta só depois da morte do rei Uzias. Deus vinha falando todos os dias, como Deus fala comigo e como Deus fala com você. Não foi necessário o rei Uzias morrer para Deus falar para o profeta Isaías.
Deus já vinha falando, e Deus já vem falando comigo e com você também, que não seja necessário, meu querido e minha querida, que Deus neste dia está nos dando uma oportunidade, que não seja necessário sofrer danos, passar por processos de prejuízo, para ver o agir de Deus em nosso favor, e compreender o quanto Deus é grande e poderoso. Como nós lemos em Romanos capítulo 11, versículo 33, que diz: "Ó profundidade da riqueza e tanto do conhecimento de Deus." Louvado seja o nome de Jesus. E que não seja necessário passar por esse processo como Usaías passou, para entender o quanto Deus é bom e compreender também a nossa posição de pequeno que somos, necessitado da misericórdia e do perdão do nosso Deus. O profeta sofreu danos para entender a vontade de Deus. Que isso não seja necessário na minha vida e nem na sua vida. Isso. Que Deus tenha misericórdia da minha vida e da sua. Quando o profeta viu Deus, ele disse: "Ai de mim." Antes ele dizia: "Ai do Egito, ai da Babilônia." Quando ele viu Deus, ele disse: "Ai de mim," reconhecendo que era pobre, homem de lábios impuros, que habitava no meio de um povo de impuros lábios. E ele disse: "Sendo assim, eu vi Deus." E ele disse: "Ai de mim que vi Deus, o Rei, o Senhor dos Exércitos." Mas no versículo 6, a Bíblia diz que por Isaías reconhecendo o seu estado, Isaías reconhecendo quem era ele e quem era Deus, Isaías agora reconhecendo a soberania de Deus e o senhorio de Deus, e sabendo o tamanho de Deus e a sua pequenez perante Deus. A palavra de Deus diz no versículo 6: "Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com um tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado." Enquanto eu não reconhecer, enquanto nós não reconhecemos a grandeza, a soberania, a santidade de Deus e a nossa necessidade de perdão dos nossos atos, nossas fraquezas, todos os dias, enquanto eu não reconhecer, eu posso estar dizendo: "Ai daquele, ai de tal." Quando eu passar a reconhecer, eu vou dizer: "Ai de mim." Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que quando o profeta Isaías reconhece a grandeza de Deus e o tamanho, dos seus erros perante a grandeza e a santidade de Deus, ele diz: "Ai de mim." Mas a Bíblia diz no versículo 8: Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, depois dele sofrer danos, depois dele passar por esse processo, depois dele ser reconhecido que diante de Deus que era um homem de lábios impuros e habitava no meio de um povo de lábios impuros, que ele era pecador, que ele necessitava da misericórdia de Deus, que ele necessitava do perdão de Deus. Quando ele sofreu esses danos, quando ele reconheceu a grandeza e a soberania de Deus, a Bíblia diz, depois de tudo isso, ele ouviu a voz de Deus que dizia, agora ele ouve a voz de Deus que dizia, aleluia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Deus todos os dias fala comigo e com você. Todos os dias Deus está falando, assim como falou com o profeta Isaías. O profeta não entendia, não compreendia nem via Deus. Só passou a ver Deus
entender o que Deus queria quando passou a sofrer danos, ter prejuízo. Foi tirar a sua estrutura. Eu vejo assim como o rei Osias era a estrutura, era a base do profeta. E foi tirado essa base, essa estrutura. Aí ele reconhece que só Deus é o poderoso para fazer. Que Deus é onisciente. Que Deus é onipresente. Que Deus é onipotente. Que Ele é grande em misericórdia. Que nós podemos entender isso. No versículo 33 de Romanos 11. Ó profundidade da riqueza e tanto do conhecimento de Deus. Insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis são os teus caminhos. Louvado seja o nome de Jesus. E para Ele, e por meio dEle, e em torno dEle, tudo é dEle, a glória é dEle, a honra é dEle, as nossas vidas é dEle, o dom que eu tenho, o dom que você tem é dEle, o fôlego de vida é dEle, o nosso ar que nós respiramos é dEle, tudo é dEle, tudo para Ele e tudo para a glória dEle. Louvado seja o nome de Jesus. Quando ele reconhece e ele ouve a voz de Deus que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E disse eu, o profeta Isaías agora responde, que você também, meu amado irmão, que você também, minha amada irmã, e que eu venha ouvir a voz de Deus, que venhamos compreender o tamanho da nossa necessidade diante do nosso Deus, e ouvir a voz de Deus, e depois de ouvir a voz de Deus, como ele diz, a quem enviarei, e quem há de ir por nós, e que eu possa, e que você, como discípulos, como servo do Senhor, que está se preparando para se batizar, você que é discipulado, você que está aprendendo junto comigo, que você possa dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Louvado seja Deus. Como é grande a misericórdia. Deus está nos dando neste momento uma oportunidade para mim e para você. Como eu disse para os irmãos, o tema dessa lição é ai de mim, baseado no livro do profeta Isaías, no capítulo 6, louvado seja Deus, no capítulo 6, no versículo 5, quando ele disse ai de mim, baseado no profeta Isaías capítulo 6, versículo 5, então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram Rei, o Senhor dos Exércitos. Depois que o profeta confessou isso, ele passou a ver a grandeza e a soberania de Deus. E que nós também, meus amados irmãos, possamos entender isso, e possamos também ouvir a voz de Deus, como diz a palavra do Senhor, como diz a palavra do Senhor em Romanos capítulo 11, 33, ó profundidade da riqueza, olha que coisa linda, ó profundidade da riqueza, de tanto do conhecimento de Deus, insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Que nós possamos entender e saber que somos dependentes e necessitados do Senhor, e que Ele é o Senhor das nossas vidas, e que somos dependentes. Eu quero orar para Deus abençoar a sua vida, o seu lar e a sua família. Senhor Deus e Pai, nós nesse momento se curvamos perante o Senhor, pedindo a Deus a bênção do Senhor sobre os professores da escola bíblica, sobre os jovens, os adolescentes, os adultos, sobre a preparação de batismo, todas as classes, crianças, juniores, que todos sejam abençoados pelo Senhor,
Que eles sejam, Deus, em nome de Jesus Cristo, visitado pelo Teu Espírito. Que a Tua igreja seja abençoada. Ó Deus bendito, que todos os professores de cada classe sejam abençoados. Pastor Rinaldo, a irmã Simone e seus filhos, Pastor Manuel, Andréia e seus filhos sejam abençoados. A vida da minha esposa, a vida dos meus irmãos. Que Teu Espírito, ó Deus, visite cada um dos meus irmãos. Nosso irmão Disseu, ó Deus bendito, o nosso irmão Carlos, Cauê, a Raquel, Senhor. Ó Deus bendito, a Rebeca, Jesus. A nossa irmã Vera, Jesus. Vai visitando, ó Deus, cada um deles. Talvez eu não lembre o nome de todos, mas que o Senhor possa visitá-lo. Cuidar, Senhor Deus, da vida dos Teus filhos, do Isaías. Ó Deus, é no nome de Jesus Cristo que eu te peço neste dia. Tome nas Tuas mãos o irmão Anderson e sua esposa Ruth. Guarda minha esposa, as minhas filhas, minhas netas, meus genros, todos os nossos familiares. Visita o nosso Brasil, Senhor. Visita a cidade de Ilha Solteira. Tome nas Tuas mãos os novos convertidos de Ilha Solteira. Ó Deus, alguns que eu não conheço, Senhor. Guarda os meus irmãos. Cuida, Senhor, de cada um deles. O Senhor assim, ó Deus, está preparando e nós com certeza iremos estar junto com eles e vamos louvar o Seu nome naquele lugar. Ó Deus eterno, nós pedimos a bênção sobre a casa de cada irmão e cada irmã, Senhor. Cada vida que vai assistir esse vídeo possa receber do Senhor a Tua bênção. E se porventura estiver alguém enfermo, sejam curados. Não porque tenho mérito, sou merecedor disso, ou se eu fiz algo ou algo para merecer isso. Eu peço por amor do Seu nome, eu estou pedindo a Deus por amor do Seu nome. Não porque temos mérito ou então somos merecedor. É por amor do nome de Jesus que eu estou pedindo, Pai. Cura, Senhor, para a Tua glória eu te peço, Deus. No nome de Jesus. O que vive, Senhor, e reina para todos sempre. Para a Tua glória eu te peço, Pai. Amém. Deus te abençoe, meu querido. Hoje e sempre a sua vida. Glória a Deus.